Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a tão preciosa graça do Senhor esteja aí envolvendo o seu coração, a sua vida, aonde você está, no seu lar, qualquer lugar, que a bondade do Senhor esteja aí trazendo sobre você o alento, o conforto, a revelação, venha trazer também, descortinando tudo aquilo necessário para que esse favor sobrenatural do Senhor alcance um lugar no seu coração e caia numa terra bem fértil para produzir até 100 por 1, não é? Nós queremos louvar o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse quadro, nesse programa Clínica da Alma. E sempre comigo, Pastor Rogerinho. Bom dia, Pastor Rogério. Tudo bom? Pastor Guerra. Que bom, né? Estarmos aqui sempre juntos, né? Tranquilo. E podendo, assim, nos colocar à disposição do Senhor para sermos esse canal, né? Um canal de bênção nas mãos dele, para que você seja abençoado, né? E hoje nós queremos trabalhar um texto, nós queremos, de uma certa forma, assim, fechar essa parte dos milagres de Jesus, né? Embora sejam muitos outros, mas nós queremos fechar essa parte dos milagres hoje, né, pastor? Hoje nós vamos falar sobre a cura coletiva, porque, né, tem muitos dias que nós estamos narrando sobre Jesus, né, a palavra, ele curando pessoas diretamente, né? A pessoa ou vai até ele ou ele vai até a pessoa. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da cura coletiva. Eu queria colocar o texto aqui para depois a gente poder falar sobre isso e explicar, né, o porquê desse texto. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e de Idumeia e da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não cumprisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus? E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Então nós temos aqui, o versículo 10 fala assim: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Não é? Então a questão, Jesus ali parou e tinha uma multidão, e ali ele ministrou sobre aquela multidão e muitos foram curados. E hoje nós vamos colocar aqui o trabalho em grupos, a pregação na igreja, a forma que você chega ali na igreja e você é curado e talvez você saia ali e ninguém fica sabendo que você foi curado, né? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre o trabalho que nós temos na clínica, que é em grupos, que também é coletivo, né? Que nós trabalhamos com um grupo de 10 pessoas e é coletivo porque ali a gente ministra, né? E aquelas pessoas ali, algumas vão receber ali, outras em outros estudos e tudo mais, as células que alcançam as pessoas em grupos, a pregação na igreja, né? Os congressos, não é? As maiores manifestações de multidões são feitas e as pessoas são alcançadas. Agora nós vamos ver isso aí. A pessoa vai com fé para ser curada ou ela recebe ali para que a glória de Deus seja manifestada? Né? Eu queria deixar isso aí no ar para a gente poder... Então nós queremos chamar também os nossos telespectadores para poderem participar conosco, né? Então o nosso telefone ao vivo é o 3253-3320. 3253-3320. Você pode ligar para esse número e aí a ligação cai ali na nossa produção e eles repassam aqui para o estúdio para a gente poder também juntos com vocês interagirmos a respeito desse tema ou mesmo alguma pergunta que você queira fazer ou dar um testemunho, né? E nós queremos também aproveitar, Guerra, mandar aquele abraço, né,
para Marisa, né? Isso. A Marisa que esteve lá na clínica ontem e ela passou ali por um atendimento do nosso quiroprata, né? Ou seja, o quiroprático do Carlos. E eu disse, olha, vou mandar um abraço para você lá ao vivo, né? Então, a Marisa, um abraço para você. Ela elogiou muito o trabalho do Carlos, né? E assim, saiu muito melhor de lá. E, em nome de Jesus, cremos na cura completa da sua vida, né? Na plena restauração dessa situação que você tem vivido, né? Que tem que fazer aí a quimioterapia. Mas em nome de Jesus você vai poder sair dessa situação curada e restaurada. Em nome de Jesus. Também queremos mandar um abraço para a Flávia. Sim. Né? Sim. A Flávia que ligou aqui ao vivo, né? E contou seu testemunho a respeito do assassinato do seu esposo e ela está vivendo um drama. Também esteve lá conosco, né? E vai participar do acampamento, né? Do nosso retiro, agora do dia 22. E temos também plena convicção que o Senhor vai, sabe, de uma forma sobrenatural, envolver você, trazer a cura e a restauração. E aproveitando já falar sobre o retiro, eu quero dizer para você que as nossas vagas estão praticamente já encerradas, são pouquíssimos vagas que nós temos ainda. Então eu quero dizer assim que praticamente hoje, mais tardar amanhã, já encerrou as nossas inscrições, né, para o nosso acampamento dia 22, 23 e 24. Louvamos a Deus, né, pelo interesse dos irmãos, das irmãs e assim, queremos que vai ser um tempo, né, tão precioso e aquilo que Deus tem preparado, eu sei que vai ser algo sobrenatural. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corra lá, porque a gente gosta de enfatizar que você pode fazer o pagamento pela internet, pelo cartão. Então, como que nós fazemos? Nós encaminhamos um link para a pessoa no e-mail e ela abre esse link, então ela pode efetuar o pagamento. Então, para nós, a inscrição ela só é considerada, então, assim, efetivada após nós recebermos a confirmação do pagamento, quer seja por cartão, depósito em conta bancária, enfim, as formas de pagamento que tem disponível lá. Então, algumas pessoas dizem assim, reserva para mim, eu e mais 2 pessoas. Não dá para reservar, né? Porque senão a gente está sendo incoerente com aqueles que já correram, já foram na frente, pagaram e tudo, né? Então, praticamente, nós já estamos com as inscrições encerradas, mais tardar amanhã a gente já fecha isso direitinho, né? Mas, assim, não se preocupe que nós vamos ter outro acampamento e vai ter outras oportunidades para você poder participar do retiro, né? Então, voltando então para o nosso... Deixa eu só tirar uma dúvida. Ainda tem vagas? Hoje ainda tem. Ok. Hoje, mas amanhã já não... A gente não sabe, né? Não sabe. Provavelmente já não vai ter amanhã. Então... Tá certo. Quer fazer a tua inscrição? Né? Provavelmente. Vamos lá então. Eu deixei 2 coisas no ar aqui, né, para a gente poder debater. Certo. É a questão da glória de Deus ser manifestada, é a questão da fé da pessoa, na questão da multidão aqui, que Jesus ele curou. E alguns dados que nós tivemos aqui sobre o que nós debatemos aqui nos dias passados aqui, algumas coisas nós colocamos assim, Jesus falou, para que a glória do Pai seja manifestada. Isso. E outras, a tua fé te curou. Isso. Agora, em grupo, né? A gente trabalha com grupos. Sim. Como que nós vamos enxergar isso? Certo. De que forma que a multidão vai receber isso? Tá. Então, antes de falar sobre o grupo, né, deixa eu falar aqui uma participação que nós tivemos aqui pelo Twitter, a participação do Emerson. Embora, assim, ele está abordando um outro tema, mas que linka com esse. Sim. Durante a minha vida, vários traumas foram bloqueando os meus dons, né? Não conseguia falar nem ouvir a voz de Deus. Mas hoje Deus tem me curado e me restaurado. Né? Amém. Então, graças a Deus por isso. E a gente vem falando a respeito de situações que travam, que bloqueiam, né? a manifestação dos dons do Senhor na vida da pessoa. E esse bloqueio, muitas vezes, impede a pessoa de ouvir a voz de Deus. Né? Então, glória a Deus, viu, Emerson, que o Senhor está trabalhando na sua Amém. vida. E temos plena convicção que isso vai ser totalmente restaurado e você vai poder aí servir e usar esses dons para a glória do Senhor, né? Onde Deus te plantar, em nome de Jesus. Então, eu queria fazer um comentário em relação ao comentário do Emerson, porque um dos
grandes propósitos, né, de nós como ministério é exatamente ver que isso aconteça, ver isso acontecendo na vida das pessoas. Isto é, que as pessoas possam realmente frutificar e que elas possam ser o canal de Deus e serem usadas cada vez mais por Deus por causa do seu relacionamento com Deus. E as feridas, os traumas, as dores, as decepções, as frustrações e os conceitos que muitas vezes são estabelecidos de forma errada, eles nos atrapalham nessa caminhada e nesse nosso relacionamento com o Senhor. Então, uma das coisas, né, e eu acho que essa é a principal função nossa como ministério de cura, é exatamente ver isso na vida das pessoas. Com certeza. Né? É que ela consiga viver aquilo que ela tem para viver, primeiramente no seu relacionamento com Deus. Isso. Porque daí para frente todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é isso? Então, esse é o propósito. Muitas vezes a pessoa, aí a gente volta na questão, né, da cura. Sim. A pessoa experimenta a cura e depois de ser curada, ela precisa voltar e desenvolver, né, não só esse relacionamento, mas reaprender, né? Ou talvez nem reaprender, mas aprender efetivamente, porque nunca soube antes, como realmente usufruir disso e viver essa vida e esse relacionamento. E adaptar com a nova vida que vem agora. Como eu digo assim, a pessoa ela começa a escrever uma nova história na vida dela. Exatamente. Porque ela converte, por exemplo. Ela vem com uma bagagem muito pesada do mundo. Ela vai ter que readaptar agora com essa nova vida, porque ela vem as boas novas, veio as boas novas. Como que eu vou lidar com isso? Não é a questão do cuidado. Sim. Não é? A igreja, ela vai cuidar dessa pessoa para que ela possa trabalhar em cima disso, né? Lagoinha tem um curso de maturidade, tem tudo que ajuda as pessoas até a lidar com isso. Né? Porque, eu converti, e aí? O que eu faço agora com isso? Viver um novo estilo de vida. É fácil. Viver uma nova vida, um novo estilo de vida. E é interessante isso que nós estamos abordando hoje, porque a gente parte de um princípio, de um entendimento a respeito do propósito de existir da igreja. Qual o propósito de existir da igreja? Né? Então, quando nós estamos falando a respeito das curas que o Senhor fez e muitas outras curas, as curas coletivas e muitas pessoas ao mesmo tempo que o Senhor fazia, não é? E operava ali de uma forma sobrenatural, esse também é um dos princípios da clínica da alma, ou de uma base da estrutura da clínica da alma, que é essa visão não assim do eu centralizado, mas no corpo de Cristo, que é a visão da igreja. Né? Então nós sempre falamos que nós temos o texto de Tiago 5,16 como um dos que são a base desse processo do agir sobrenatural do Senhor no meio do corpo, ou seja, através do corpo e no meio do corpo de Cristo. Quando ele diz que se nós, confessarmos os pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. Então o processo da cura está no meio do corpo. E aí tem o princípio da presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, por que nós fazemos ministrações em grupo, ministrações de 5, 6 até 10 pessoas? Porque nós entendemos que ali o Senhor está e entendemos que quando eu abro o meu coração, eu expresso a minha dor, ou mesmo a minha luta para carregar talvez um pecado secreto, uma situação não confessada, ou algo que está sendo, repetitivo na minha vida, está sendo reincidente, eu não consigo me libertar dessa situação. Então, quando eu abro meu coração e eu crio essa coragem de confessar isso diante das outras pessoas, automaticamente eu estou me libertando disso e também estou gerando na vida das outras pessoas. Então, essa situação, puxa vida, aquela pessoa está ali abrindo
o coração a respeito de uma situação que às vezes é muito pior do que a minha. Com certeza. Né? E eu estou aqui resmungando, murmurando, apesar da minha vida, e isso, aquilo, outro, estou vendo ali um testemunho terrível. E, obviamente, quando a pessoa começa a verbalizar aquela dor, ou seja, o fato em si, o fato ele é carregado de impressões dolorosas, de sentimentos, de emoções, sentimentos de, muitas vezes, de desonra, de violação, e várias outras situações. Então, quando você expressa aquela dor, juntamente com o fato em si, vem manifestado do remorso, da ira, da indignação. E todos esses sentimentos muitas vezes estão ali represados há anos, não é? Trazendo e gerando outras sequelas na vida da pessoa, inclusive enfermidades psicossomáticas, que a gente já tem conversado aqui. Então, quando ela coloca isso para fora, ela verbaliza, então como se aquela carga, como não, mas verdadeiramente aquele peso, aquele fardo, né, que ela vem carregando há anos ali, a indignação, o sentimento de injustiça e várias outras coisas. Então ela coloca isso para fora, consequentemente ela está trazendo um alívio para ela, está recebendo a graça, o perdão e o favor do Senhor. E, gente, é incrível, você que já participou de um desses grupos na clínica ou em algum outro lugar, você percebe a mudança facial que a pessoa tem depois que ela confessa, depois que ela expressa a sua indignação, a sua ira, e às vezes até expressa uma indignação com Deus. Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez? Por que Deus não livrou? Por que Deus não protegeu? Né? Mas só pelo fato dela verbalizar isso também. Né? Então ela está verdadeiramente, sabe, limpando todo esse fardo, essa dor, e consequentemente gera nas outras pessoas uma empatia pela dor daquela pessoa. Né, traz a pessoa assim, puxa vida, então a minha dor é pequena demais, e ela sente mais à vontade de falar, não é? E essa é a dinâmica do corpo, e a igreja é assim, né? A igreja é esse local de restauração, é essa comunidade terapêutica, as células, elas precisam funcionar dessa forma, onde nós temos ali o aprendizado, o ensino da palavra de Deus, existe a comunhão, existe a sincronia, mas também existe a oração, a cobertura sobre a vida um do outro e também o momento de poder compartilhar as suas dores e receber do corpo de Cristo, pertinho, juntinho. Então esse acolhimento, não, não, você é um pecador, não, pelo contrário, todos somos pecadores, mas é o acolhimento de trazer para perto e de cuidar e de dar o ombro, não, encosta aqui, vamos orar junto com você, vamos chorar junto a sua dor, vamos nos mobilizar para ajudar, né? E eu vou parar de falar, senão... E aí vocês não falam, né? Você me mobilizou. Eu, na verdade, eu centralizei. Mas é interessante, Rogério, uma coisa que você colocou e que eu tive a oportunidade de viver isso e viver isso por mais de uma vez. Em determinados momentos, a gente se apropria da dor e ela fica sendo nossa. Isso. Nós não compartilhamos com ninguém, porque ela é nossa. Então é uma apropriação da nossa dor, da nossa ferida, do nosso estado emocional e até mesmo físico. Quantas pessoas passam por enfermidades e lutam contra a enfermidade e não compartilham com as pessoas que estão ao seu redor que ela está enferma. Né? A gente vai ver, por exemplo, a situação que a gente comentou há uns dias atrás e não chegamos a tocar especificamente nesse assunto, porque não deu tempo, a situação da lepra de Naamã. Com certeza. Né? Então, a lepra era de Naamã, estava ali, era dele. Né? Então, muitas vezes, quando nós chegamos e temos a oportunidade de compartilhar, de falar a respeito da minha dor, da minha situação, do problema que eu estou enfrentando, eu estou fazendo isso junto com aqueles que estão próximos de mim, que me amam. Aí ela deixa de ser minha, ela passa a ser nossa. Então, se eu compartilho com o Guerra a minha dor, aquela dor já não é só minha, porque o sentimento de compaixão vai vir sobre o Guerra e aquela dor passa a ser dele. E aí o peso fica mais leve para mim. Com certeza. Né? Dá uma seguradinha aí, pastor Rogério, nós temos a participação ao vivo da Catarina Santana, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Catarina. Bom dia. A paz do Senhor.
Amém. A paz do Senhor para vocês aí. Joia. Eu quero iniciar agradecendo as vezes que vocês entram na nossa casa e traz para a gente aquela paz que a gente está todo dia esperando. Amém. Graças a Deus. A minha pergunta hoje é a seguinte: eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos adotivos. Certo. O mais velho, ele anda assim, sabe, como se tivesse perdido na vida. Eu já levei psiquiatra, psicólogo, né? Graças a Deus não mexe com droga nem nada. Sim. Eu queria saber, eu penso que a doença dele é espiritual. Aham. Então eu queria que se os senhores pudessem me dar uma orientação, o que eu Certo. faço. Porque tem dia que realmente a gente fica lá com muita dor no coração, sem saber o que fazer. Claro. Que idade os seus filhos têm? dona Ele Catarina? tem 24 anos. E o outro? Ele é solteiro, o outro tem 22. Certo. Todos os dois são adotivos. Todos os 2 são adotivos. A senhora pegou E eles... eu já sou viúva. Certo. E a senhora os adotou desde pequenininhos, eles? Ele tinha 1 ano, o outro tinha 6 dias. Certo. Tá bom. Nós vamos orientar a senhora aqui ó, no ar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua participação, viu? Nada, eu que Senhor- agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Paz. Quer responder, Rogério, Guerra? É fácil, de uma certa forma, responder, né? Mas tem algumas implicações espirituais. Porque ela está colocando que pode ser um problema espiritual. Mas também tem que ver a história dele e da onde que ele veio, você entendeu? Para ver qual que é o problema dele. Que pode ser um problema espiritual e pode não ser também. É. Não é? A gente não sabe. Ele está com 24 anos. Ele pode ter tido um problema na área sentimental, não é? A gente não sabe. Ele pode estar com um problema de identidade. Que eu acho que é a mais Não é? assim, Da indicada, questão da identidade. E a Pode identidade. ser bastardia. Não, provavelmente né? Não é? Porque- Provavelmente é bastardia. provavelmente Mas isso aí pode estar trazendo um problema na identidade. É identidade, identidade. O que eu aconselho a Catarina, né, que chama, Isso. é a levá-lo lá na clínica para ele Isso. ser acompanhado. Porque aí nós vamos ver o histórico dele e saber o que está acontecendo. Talvez ele não está se abrindo com a senhora e com outra pessoa ele vai se abrir. Como o pastor Rogerinho acabou de falar aqui agora, que ele pode estar com a dor dele. E a dor pode ser dele. Isso. E ele está precisando de passar essa dor para outro, para que o outro tenha compaixão para poder ajudá-lo. Não é? Então, né, Rogerinho? Aí ele teria que compartilhar. Para compartilhar, ele teria que estar num local onde é propício para isso. Tá? Então, eu aconselho a senhora a levar ele lá na clínica, né? Rua Manuel Macedo, 1324. A senhora leva ele lá para ele preencher um questionário lá para podermos ajudá-lo nesse sentido. Exato. né? Eu tenho umas experiências interessantes e que tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando hoje, que é a questão dos pequenos grupos Sim. que a gente trabalha na clínica. Com certeza. Então, eu atualmente estou com um pequeno grupo que funciona, inclusive hoje, né? Já tive a reunião manhã. com eles agora de manhã, então antes de vir para cá. E nesse pequeno grupo eu tenho uma pessoa que foi adotada. Então, quase todos os meus grupos há um caso de adoção. E as pessoas são realmente mudadas pela graça de Deus e aí entra a questão do coletivo. Com certeza. Porque ele vai se sentir acolhido. Sim. Abraçado. Abraçado. Então, dona Catarina, problemas que podem ser espirituais, não temos dúvida nenhuma disso. Sim. Né? Situações de origem espiritual, mas também situações que desencadearam enfermidades na alma. Sim, com certeza. Né? Então, identidade, bastardia, rejeição. Se ele chegou nas suas mãos, é porque ele foi rejeitado por alguém antes. Sim. Então, são situações que são diagnosticadas facilmente. A questão a cura disso. Um parencinho, né? Rogério, inclusive para falar para a dona Catarina, que não tem nada a ver
a respeito do seu carinho, do seu afeto, o acolhimento que a senhora deu a ele, Exato. a parte da nutrição, no sentido que a senhora nutriu em todos os aspectos, né? Nutriu com amor, com aceitação, nutriu com o alimento, com carinho, o aconchego do lar, né? Então, isso não está relacionado a esse aspecto. Às vezes os pais pensam, né? Puxa vida, a gente não conseguiu. Onde a gente errou? Vocês não erraram. É uma condição, muitas vezes, que já vem desde do útero, né? De uma gestação, onde foi uma gestação que não foi bem-vinda, né? A ponto de ser disponibilizado para adotar, independente da situação de cada um tem um histórico, né, de adoção, mas só pelo fato de passar para alguém para ser cuidado por uma outra mãe, mesmo que a mãe deu todo o carinho, todo o afeto, e essas sequelas elas acontecem, e o sentimento de rejeição nasce no coração. Então, como o pastor Guerra falou, é uma questão de identidade, sim, né, e é importante para que a gente possa, assim, cuidar dele de uma forma mais efetiva, então a gente ter mais conhecimento de causa, né? E aí, para isso, era necessário, então, ele ir lá, e eu sugiro até os dois, porque se ambos foram adotados, talvez um não manifeste da forma que esse está se manifestando, talvez se manifeste de uma outra forma, né? Uma outra forma de rejeição, que aí precisa se entender, né? Então, a nossa sugestão é que eles possam ir lá, já estão grandinhos, né? Só passa o endereço para eles. E lá na clínica está aberta das 8 horas, a partir das 8 da manhã até as 18 horas. E disponíveis lá para poder preencher essa ficha e depois nós vamos entrar em contato para agendar o dia que vai iniciar o atendimento e acompanhamento, né? Vamos voltar para a multidão. Para a multidão. Tá certo. Uma coisa interessante que você colocou e até para a gente discutir é a questão da fé, né, de quem está ali ou para a manifestação da glória de Deus. Né? Eu acho que foi isso mesmo que você... Com certeza. Né? Eu entendo que as duas coisas são necessárias. Primeiro que se há um ajuntamento, por exemplo, um culto, e nesse culto o Senhor resolve liberar uma unção de cura, uma unção para o milagre, para a cura. Claro que isso pode acontecer a qualquer momento. Com certeza. Independente disso, mesmo que a pessoa não seja, né, não haja especificamente uma oração de cura, mas a própria palavra, ela em determinado momento, ela pode chegar e a pessoa receber a sua cura, independente, porque estou falando isso porque eu percebo que a gente tem que focar duas coisas. Por exemplo, um culto que tem o foco em cura, como nós temos, alguns cultos em Lagoinha que tem, as grandes cruzadas evangelísticas que têm esse foco, grandes ministérios de pessoas que usam essa manifestação do poder de Deus para curar e atrair as pessoas a Cristo. Sim. Né? Isso mesmo. Como um outro culto que seria aquele culto que a gente poderia chamar de culto de estudo bíblico ou culto convencional de adoração, não significa que não haja uma manifestação. Isso que eu ia te falar agora, eu ia dizer em isso. tudo existe. Desse poder de Deus para curar. Às vezes só tem aquela questão assim, culto de cura, então Deus só pode curar no culto de cura. Não. Porque no momento que a palavra é aberta e ela é ministrada, ou seja, a palavra é libertação. A adoração é libertação. No momento de adoração, não houve nenhuma liberação de uma palavra de cura, não houve nenhuma oração específica. Mas a palavra, ela é profética. Exatamente. A adoração gera essa atmosfera. Com certeza. E a palavra, ela é profética, ela alcança o coração. Muitas vezes a pessoa está precisando de ouvir uma palavra. Sim. Ouvir uma palavra e aquilo ali vai falar o coração e gerou da pessoa, a mudança que precisava. E gerou a mudança que precisava. Ele mexe com a pessoa. Então, a gente vê o que? Todos os cultos curam. Curam. Não é? Todos os cultos curam. Jesus alcança de alguma forma. Né? Independente de nome, de identificação. Que a palavra é aberta, ela é ensinada. E a palavra cura. Isso mesmo. A adoração cura, restaura, liberta. Né?
Nós temos uma outra participação ao vivo da Maria da Penha. Bom dia, Maria da Penha. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sempre eu moro aqui em São João, Nepomuceno, fico próximo a Juiz de Fora. E eu estou sempre ligada com vocês, acho uma bênção tudo que vocês falam. Amém. E isso hoje, principalmente, agora quando liguei a televisão, vocês estavam falando, e eu venho sofrendo muito, eu tenho muito depressão, só que poucas pessoas sabem, porque o depressivo, ele geralmente não demonstra muito, ou quer rir muito, para não incomodar as pessoas. Então, desde pequena, eu sentia rejeição por parte da minha mãe, por ela ter tido muitos filhos, então eu sentia rejeitada, ela não tinha tempo para mim. Eu cresci, saí de casa muito cedo, com 12 anos para trabalhar, tive filha com muito cedo e com minha filha acabou tendo que ficar com minha mãe. E aí, pouco tempo depois, uns anos depois, eu vi que eu não conseguia mais ter minha filha de volta comigo, porque ela já chamava minha mãe de minha mãe, e eu fiquei guardando isso para mim. Eu larguei, eu acabei não mais, assim, me afastando dela por achar que... Porque minha mãe também tinha perdido um filho, e aí é como se ela substituísse. E eu também não tinha muita condição de criar minha filha, não tinha muita maturidade, enfim. Passou os anos, eu tenho essa crise de rejeição. Então, só na família, as pessoas de fora disserem não para mim, eu não ligo, mas se for de dentro de casa, qualquer coisa, eu acho que ninguém gosta de mim, me sinto rejeitada mesmo, porque eu passei muito tempo fora e voltei agora do Rio para cá, e eu vejo assim, eles formam um grupo, cada um por si, e quando eu chamo para minha casa e não vem, eu acho que é porque não gostam de mim, e me sinto sempre culpada por não ter criado a minha filha, só que ela não consigo já pedir desculpa, perdão a ela, mas eu sei que isso nunca vai ela tirar isso da cabeça e ter se sentido rejeitada pela mãe. E por conta disso eu fico muito doente às vezes. Certo. Entendeu? Me sinto muito mal. Só uma perguntinha, Maria. A sua filha foi gerada fora do casamento? Eu casei grávida, né, com o pai dela. Foi gerada fora. Tá certo. A gente vai trazer a resposta aqui, a direção para você, através do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua ligação, viu? Que o Senhor possa te abençoar ricamente aí. Obrigado. Bem, temos aqui algumas coisas assim importantes para a gente ressaltar, e até você que está nos assistindo, para você também poder compreender. A rejeição, ela normalmente acontece através daquelas pessoas que estão próximas de nós, né? Você ser rejeitado por alguém de fora não causa tanto efeito do que aqueles que, entre aspas, aqui nós amamos. Não entre aspas, mas assim, que deveriam nos amar e nós amamos. Então, essas pessoas, que são através dessas pessoas, e basicamente para nós são duas, que é nosso pai e a nossa mãe. Então, se um desses dois foram assim, de uma certa forma, usados para nos rejeitar por várias justificativas, várias circunstâncias, essa marca vai ficar, né? Vai ficar. E a pessoa que é ferida, a única coisa que ela consegue passar para os demais é ferida, né? Para quem? Novamente, as pessoas que nós amamos ou estão próximas de nós. Sim. Então, quem é ferido vai ferir. Essa é a correlação. Mesmo não querendo fazê-lo. E às vezes sem perceber que está fazendo. Mas por quê? Porque isso já tomou conta de uma forma tão forte que a pessoa acostumou a conviver com a dor e a conviver com a ferida, né? Então, nós temos uma capacidade muito grande, como seres humanos, de nos adaptarmos ao meio, nos adaptarmos às condições que nos são apresentadas. Então, nós nos acostumamos a conviver com a ferida, com a dor, não é? E a gente diz assim, isso já não interfere mais. Mas na realidade não é que não interfere. Na realidade é que nós nos acostumamos a conviver com aquilo. A dor está lá, o fato marcante, dolorido está lá, e cria aquela crosta, né? E a gente convive com aquela casca, né? Que a gente diz, né? Quando a gente fere a pele, e a pele está nesse processo de renovação, então é aquela casca, aquela crosta. Então, a gente convive com isso.
Então, quem foi ferido, mesmo não querendo, vai ferir. Né? Por quê? É uma condição que está dentro da pessoa que só resolve quando for curado isso. Se tem questão de perdão, o perdão é a chave, mas tem algumas ministrações que precisam ser feitas. Então, Maria, eu quero dizer para você assim, é óbvio que a sua filha se sente rejeitada por você porque você não tinha condições. E tem uma outra questão que ela foi gerada fora do casamento, como nós já falamos também para a nossa outra telespectadora, a respeito dos filhos bastardos. E a Bíblia fala sobre a bastardia. E a bastardia é considerada aí uma rejeição de mais alto nível que alguém possa passar. Então ela já se sente rejeitada, né? Então, e ainda foi criado pela sua mãe tinha perdido um filho e ela substituiu, então, essa situação. Então, nossa orientação, que eu creio que o pastor Rogerinho e o Guerra também vão concordar e acrescentar em cima do que eu estou falando, é você nos procurar, mesmo você de Nepomuceno, eu sei que a distância de Juiz de Fora não é tão longa, mas você pode agendar um dia para você vir e a gente poder fazer um trabalho com você e a nossa equipe, né, para poder te ajudar nesse processo. Porque essa depressão, ela tem um nome. Essa depressão chama-se rejeição, é essa a questão, não é? Então isso somatizou, traz dor. Por que você não se sente rejeitado por de fora? Porque os de fora são de fora. Agora, justamente onde nós temos vínculos afetivos fortes, são aí que é nesses casos, nessas circunstâncias, que a gente sente a coisa latente. Tá? Parece que está sempre viva. Não é? Por quê? Porque você se relaciona com a sua mãe, seus irmãos, etc. E assim sucessivamente. Não é? Então, você precisa ser tratada, consequentemente a sua filha também vai precisar, né? Porque ela precisa ser trazida para dentro da cerca de uma proteção, né, divina, de um casamento, se não houve casamento, né, a proteção do Senhor, para ser curado isso, tanto na sua vida quanto na vida da sua filha. Nós colocamos à disposição, né, nossos telefones estão sempre abertos para contato, nosso endereço também para você poder ir lá diretamente na Clínica da Alma, que fica ali encostadinho da Igreja Batista da Lagoinha, e aí você liga, agenda uma data que você possa vir para a gente ter alguém para poder te acompanhar, te ajudar nesse sentido, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa, Rogério? A outra opção para ela que mora em Nepomuceno é aquilo que a gente já falou antes, que é o acampamento de final de semana. Pena que nós estamos com a inscrição já quase que encerrando praticamente. Mas se você quiser, Maria, entrar em contato agora, né, ou mesmo escrever um e-mail agora e mandar para omclinicadalma@gmail.com, e aí o pessoal repassa para você o link, você efetua o pagamento e a sua inscrição ficar regularizada. Você já poderia participar do dia 22, 23, 24 desse tempo intensivo que nós vamos ter de ministrações. E lá nós vamos ministrar essa área de rejeição, de bastardia, de paternidade, e eu tenho plena certeza que isso vai gerar cura. Boa lembrança, pastor Rogério. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, Rogério, quando você falou a respeito da situação de rejeição, e que a Maria coloca, né, que aqueles de fora ela não sente tanto, mas é exatamente esse contexto que o Rogério falou, e eu queria só reforçar. A rejeição, ela normalmente vem de alguém que você espera a aceitação e o amor. Uhum. Então você tem uma expectativa em cima de uma pessoa ou em cima de pessoas, que são expectativas naturais, porque são delas que você deveria receber isso. Então, quem são essas pessoas? São as pessoas próximas, o pai, a mãe, ou até mesmo os irmãos, como você coloca, Maria. Agora, as pessoas de fora, elas não têm um compromisso com você, então você não cria expectativa em relação a elas. Exatamente. Por isso que aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, para você não é tão relevante. Mas aqueles próximos, aquilo que eles deixam de fazer é relevante? Sim. Por quê? Porque deles você espera um outro tipo de comportamento. Porque são as pessoas que devem nos suprir. E quando esse suprimento não vem, aí há, né, o estabelecimento desse vazio, e a rejeição é esse vazio, né, uma não aceitação.
Aí eu queria, Guerra, agora voltar à questão da fé. Quando a gente estava falando com relação à palavra, a palavra, em determinado momento no culto, ela é liberada e a pessoa se apropria daquela palavra e ela é curada. Sim. O que essa palavra vai fazer? Ela vai acionar a nossa fé. Sim. É exatamente aquela sementinha que nós estávamos precisando. E aí, quando eu pego aquela palavra, que de repente pode ser algo que o Senhor colocou através do seu Espírito na boca do pregador, na boca do ministro de louvor, ou uma frase de uma música que eu já cantei tantas vezes, mas naquele momento, aquela é a semente. É a semente. E naquele momento eu me aproprio daquilo e recebo. Independente se tem 5.000 pessoas no templo, aquela palavra naquele momento foi para mim, a revelação de Deus para mim, e eu ali sou curado porque aquilo acionou. É como se tivesse colocado fogo no pavio. Coloque. Né? Acendeu o pavio e aquilo vem e tum. Eu estava pregando na igreja uma vez, uma senhora me procurou e falou assim, olha, você botou o dedo no meu nariz. Eu falei, não, mas não, lá do púlpito o seu dedo veio no meu nariz. Eu falei assim, Deus vai falar com você. Ela falou assim, e veio assim, e eu fiquei olhando para o senhor assim o culto todo, e a palavra falou com ela o culto todo, né? Mas falou que eu pus o dedo no nariz dela, assim, ó. De tanto que impactou a vida. Que nem uma aluna, né, da escola, né, que ela está fazendo, já está no módulo mais avançado, ela, à noite me procurou e disse assim, pastor, eu quero dizer que o senhor me confronta. Eu disse, como que eu te confronto, meu irmão? Não, o senhor dá aula, o senhor está me confrontando. E eu falei, minha irmã, mas eu quero ser confrontada, mas a sua aula, assim, o senhor me confronta o tempo todo. Eu disse, minha irmã, eu estou dando aula agora, se Deus está usando isso para confrontar você, é porque quer restaurar a sua vida. Com certeza. E se você está aberta a isso, glória a Deus, a cura vai vir. É a questão do coletivo. E a gente vê muitas dessas experiências na sala. Com certeza. De aula no curso. Muito. Então, às vezes, nós estamos com 30, 40, até 50 pessoas. E ali muitas vezes, a gente ministrando, a gente percebe em quem, muitas vezes, Deus está agindo naquele momento. Isso a gente percebe, é verdade. Deus está tocando. Então, Deus, às vezes, abre os nossos olhos para nos mostrar que, naquele momento, Ele está fazendo algo na vida de uma pessoa que, às vezes, está lá escondidinho, não quer se manifestar, mas Deus está tocando. Eu tive uma experiência também, no último acampamento. Eu terminei de ministrar, a pessoa saiu de lá e veio na minha direção e veio brigar comigo. Eu fiquei a minha vida inteira tentando esquecer isso e agora você veio e me trouxe tudo isso de novo à memória. Eu lembro quem é. Eu lembro a pessoa. Por que você foi falar isso? Né? Mas graças a Deus que ela se levantou e veio. Porque ali, Deus não estava tratando só com ela, com certeza. Mas ela precisava dessa ministração além daquilo. Com certeza. E ela vindo, ela realmente pôde ser ministrada. E aí oramos por ela, veio outras pessoas, nos ajudaram. E ela recebeu. Mas quando foi o princípio da atuação de Deus na vida dela? Ali no meio de todo mundo. No meio de todo mundo, com certeza. Então, é essa situação relacionada à fé. Sim, com certeza. Agora vamos voltar a outro ponto, que é a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. A glória do Senhor, né? Vamos lá que o nosso tempo está avançando. Está avançando. Então, eu vejo, Guerra, a intenção de Deus de manifestar o seu poder. Sim. Porque manifestando o seu poder, as pessoas verão a sua glória. Há determinados lugares onde essa manifestação de poder, ela é necessária. E Deus entende isso. Com certeza. Por quê? Porque esse poder vai confrontar as forças espirituais até mesmo daquela região. Nós vemos isso nas campanhas evangelísticas, por exemplo, na África. Sim.
Um evangelho pregado na África tem que vir junto com essa manifestação de poder. Por quê? Porque o povo está acostumado com essa religiosidade e a manipulação do poder através da feitiçaria. Então, essa manifestação de poder que nós vemos em muitas campanhas evangelísticas, principalmente na África, elas precisam, né, de ter esse impacto. Por quê? Porque as pessoas não só têm as necessidades de cura, Sim, porque com certeza. há uma necessidade talvez maior na África, né, de cura sobrenatural do que aqui, por causa de recursos. Sim. Podemos até pensar nisso. Deus está suprindo as necessidades do povo, porque certeza. não tem, né, hospitais, não tem remédio, não tem nada, então Deus vem suprir. Ok. Mas há também uma necessidade da manifestação do poder de Deus, porque é isso que vai fazer as pessoas entenderem que Deus é Deus. Porque Isso mesmo. eles Aí estão acostumados com esse poder através dos feiticeiros, dos curandeiros E aí que existem Deus nas vem tribos. e faz a obra Né? e mostra Exatamente. que realmente Ele é existe Deus. um Deus e Ele está acima de todas as coisas. Exatamente. Está acima de todas as coisas. Aí vem e opera o poder dele. Opera o poder. Aí a glória de Deus A glória é é manifestada. Lógico, com Não é? certeza. Então, muitos são Bênção curados. pura. Então, quando a gente vê esse contexto de Jesus, e ali nós vamos ver que no texto que você leu, pessoas de quantos lugares diferentes vieram naquela situação. Ali a intenção era a manifestação do poder de Deus. Porque Jesus era o ungido de Deus. Sim, O poder de Deus estava sobre Jesus. E ele veio para manifestar esse poder e manifestar a glória de Deus. Glória a Deus, Né? exatamente. Bênção pura, né? Pois é, queridos, nós estamos assim já caminhando para os minutos finais do nosso programa. E eu quero assim deixar só um alerta para você que está nos acompanhando a respeito do que nós falamos aqui do coletivo, da graça, da unção manifestada do Senhor. O Senhor não está preso a formas, não está preso a estabelecimentos de regras humanas. Deus, que quando nós temos o exemplo de Jesus, curava a todo tempo e em todas as circunstâncias. Então eu quero deixar um desafio para você. Por exemplo, hoje tem cultos aqui na nossa igreja, talvez você que está de outras cidades, tem culto, né, e reuniões, tem um final de semana. Então eu quero desafiar você a você ir para a reunião não com aquele sentimento, vamos lá no culto de novo, né? O culto, ele é novo todas as vezes, porque a palavra do Senhor ela é nova e se renova a cada dia, a cada instante. Então, de repente, aquela pretensão de vamos lá, porque afinal de contas eu sou responsável, mas, vá com expectativas altas. Vá com essas expectativas, né? Crie essa expectativa alta. O Senhor pode me curar hoje, amanhã, talvez na reunião de célula, que talvez você vá para a célula. Enfim, vá com essa expectativa alta. Deus não está preso ao nosso crono, ou seja, ao nosso tempo, ao nosso horário, aos nossos dias, a qualquer momento, qualquer instante. Por quê? A palavra ela é viva e por ser viva, ela se renova todos os dias. E ela vem com essa graça e o Espírito Santo de Deus vem com o seu poder e manifesta a sua graça sobre nós. Amém? Amém. Eu quero orar com você para que nós possamos fechar o programa de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós oramos apresentando a vida de cada um dos nossos amados telespectadores. Sim. Cada um tem a sua dor, a sua situação. E nós oramos, ó Deus, para que cada um possa lançar sobre a cruz, os pés do Senhor, todas as dores, todas as decepções, tudo aquilo que cada um está enfrentando, Deus amado, e possa sempre estar com as suas expectativas altas no Senhor, Amém. Entendendo que o Senhor pode fazer a qualquer momento, qualquer instante, o milagre, a ação sobrenatural. Assim como o Senhor curou muitos, eu tenho certeza que o Senhor vai curar muitos que estão nos assistindo e aqueles que vão ver também esse programa reprisado. Tudo isso para o louvor e a glória do Senhor. Fazemos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.